Eu estou agora, nesse momento, com uma das sindicalistas, lá, minha amiga lá de Jataí, a Bia de Lima. Ela que é deputada estadual. E, deputada, como é que está essa discussão em solo goiano, dessa questão? Primeiro, obrigado pela sua presença, é muito bom te ver. Camisa bonita, menina. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada, meu grande amigo Messias da gente. Pessoa que eu tenho um respeito, homem corajoso da comunicação. E acho que, mais do que nunca, esse tema é tão importante. Nós precisamos romper com a escravidão legalizada. Porque, veja só, ontem eu falei na Assembleia Legislativa sobre isso. Lá nos idos 1888, quando fomos discutir o fim da escravidão, dizia que se acabasse com a escravidão, o Brasil ia quebrar e não ia ter a produção. E assim vem vindo inúmeras situações de lá para cá. Quando em 1932 foi instituído o salário mínimo, falava-se a mesma coisa. Quando agora, recente, o presidente Lula colocou uma legislação para as mulheres que são domésticas poderem ter direitos iguais aos demais trabalhadores, falava vai quebrar os patrões e não vai ter condição de garantir o emprego para as domésticas. Tá todo Posso falar um negócio? Pode. Eu preciso de uma doméstica e não acho. Pois é, justamente, todos nós estamos querendo, porque já... E agora que a condição, graças ao trabalho do presidente Lula, o desemprego vem caindo cada vez mais, agora nós estamos na faixa dos 6,4%, e isso é uma realidade, é a menor taxa desde 2013, é a menor taxa. Você não vê a mídia grande falando sobre isso. Tá todo mundo querendo, inclusive agora no final do ano, os colaboradores temporários, para poder dar conta das demandas do Natal, não está conseguindo. Por quê? Porque hoje todo mundo já tem emprego, está conseguindo melhorar e tal. E nós precisamos fazer essa discussão. Que bom que a deputada Érica Hilton está colocando esse tema em voga e nós aqui em Goiás estamos debatendo. Eu, como presidenta da CUT por 3 mandatos, tenho já muito essa defesa, inclusive na época, quando a gente discutia o fim das 48 horas semanais para 40. Foi uma luta da CUT imensa, até que nós conseguimos ter êxito de aprovar na Constituição de 88. Bia, uma das principais discussões é que quando a pessoa vende uma hora de trabalho dela para o comprador, porque é um negócio. Sim, né? Sim. Ela não vende uma hora da vida dela? Sim, vende a hora da vida dela, vende o dia dela. E vida dela? A vida dela. E nesse momento em que você ainda há pouco falava daquelas pessoas mais à direita que acham que só eles defendem a família, a pátria e Deus. Não, esses são temas importantes. E agora eu quero ver essas pessoas que dizem defender a família, chegou a hora de defender justamente o fim dessa PEC contra os 6 por 1, 6 dias da semana trabalhada. Sabe por quê? Quando é que as pessoas vão ter tempo de estar com suas famílias? Quando é que os pais, as mães que trabalham 6 dias por semana, vai ter tempo para educar seus filhos? Como é que os pais e mães que trabalham 6 dias por semana vai ter tempo para ir para a igreja, fazer Bia, suas orações? Deixa eu recuperar a fala de um italiano aqui que diz que na Europa são 4 dias por semana trabalhados. Já instituiu isso. O italiano que o pessoal conversou com ele aqui, né, ele falou o seguinte, olha, lá na Europa já está tudo assim, são 4 dias por semana, na Itália, na França, etc. Eu tive recentemente na França, é exatamente desse jeito. O mundo evoluído está nesse caminho, no caminho de entender que o principal, no meu ponto de vista, tem gente que acha que o Estado tem que ser, que o homem tem que servir ao Estado. O Estado é um contrato. Eu acho que o Estado tem que servir o homem. Sim, garantir as condições de vida. Porque o homem vai morrer. Da sociedade. O homem vai perecer, o homem vai morrer. O Estado vai permanecer. Agora, não, porque o Estado, o homem tem que trabalhar para o Estado. Filho, eu acho que o Estado tem que garantir para o homem uma decência enquanto o homem vive, né? Olha aqui, por exemplo, cadê? Tem um italiano falando? Trava para mim naquela fala daquele senhor, daquele italiano, né? Ele falando que lá na Europa já é desse jeito. Então, o Brasil só está seguindo o que o mundo vem fazendo. A evolução do mundo. Se quiser soltar, pode soltar, galera. Solta na hora que chegar nele, vocês abrem o áudio dele para mim, por favor. Porque você tem a escravidão instituída,
né? Porque, para todos os efeitos, nós lutamos bravamente naquela época lá para acabar com a escravidão, em 1988. E de lá para cá, quantas pessoas ainda não estão sendo encontradas em situações análogas à escravidão até hoje? E você acha que a Érica bateu no... Acertou em chamar esse ponto para a pauta. Nós precisamos avançar na defesa dos direitos dos trabalhadores, porque nos últimos 6, 7 anos, nós só temos perdido direitos no Brasil. E deixa eu falar um negócio para você. Prepara o Cleitinho, o senador Cleitinho de Minas Gerais, ele fez uma fala interessante. Olha aqui o a fala desse italiano. Solta, vai. Sta facendo un poco in tutto il mondo. Todo mundo. Também na Europa e na Itália, ad esempio, chi trabalha in banco agora vai trabalhar 4 dias por semana. Então essa política está sendo estabelecida em várias partes do mundo. Em várias partes do mundo. É uma política um pouco comum. É um pouco comum. Comum lá, porque aqui não tá comum. Aqui assim, né? comum de jeito nenhum. Que aí fala que vai quebrar a economia, que não vai dar certo, que uns já falam, não, deixa do jeito que tá. É igual taxar as grandes riquezas, não quiseram taxar as grandes riquezas, Messias, né, Bia? pois é. Absurdo, é. Né, Bia? Querem que diminua o salário mínimo, querem que abaixa as possibilidades dos investimentos do BPC, né? querem diminuir as possibilidades de políticas públicas, mas na hora que é para taxar os ricos, aí não. Aí não pode, aí não quer. Olha, gente, quem paga imposto no Brasil são os trabalhadores. Toda a vida. E nós precisamos fazer essa discussão com maturidade. Porque, olha só, quem tem um jet ski paga imposto? Quem tem lancha, iate, paga imposto? E o não jatinho, paga. paga O jatinho paga imposto. Helicóptero paga imposto. Só paga imposto com o seu Fiatzinho Uno lá, sabe? O seu Celta, aí ele paga imposto. E paga muito, proporcionalmente ao que você ganha. Tem uma fala do Cleitinho. Olha só a fala do senador Cleitinho, extremista, extrema-direita. Solta, vai. Da escala de 6x1 para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7x0. Sempre trabalhou, até não foi 6x1, 7x0. E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Nunca ia. Meu pai não parava um dia para ele, para poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Não fazia porque não queria, não. É porque não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. Então, já foi falado aqui tanto que causou até um cavalo de pau na cabeça. Mas é isso, é a verdade absoluta. Da extrema-direita, né? É a verdade absoluta, que é aquilo que eu falei ainda há pouco. Quem, de fato, defende a família, chegou a hora de entender que o pai e a mãe de família tem que estar com seus filhos, tem que ter convivência. O Fofinho tem uma pergunta para você, me traz aí o Fofinho, agora são 9h34. Você está acompanhando o Fala Goiás, discutindo a escala 6x1, Fofinho da gente. A gente ficou aí meio que numa dúvida, né? A gente defende quem? Defende o empresário, ou defende a classe trabalhadora, Fofinho da gente, a plebe rude, infelizmente. Vai, Fofinho. Muito bem, Messias. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao Fala Goiás. É uma honra conversar com você nesse momento e é justamente para falar sobre isso, Messias. Eu quero fazer a pergunta da seguinte maneira. O pequeno e microempreendedor que não tem condições de ampliar suas equipes. Muito boa pergunta. Pergunta. Algum estudo, alguma viabilidade prática para o nosso país ou até mesmo aqui para o nosso estado, trazendo para nós aqui do estado de Goiás, para que isso se torne viável? Sim, é viável, porque, na verdade, muitas vezes falar assim, não vai ter a troca de turno ou a troca de dias da semana, porque aí o comércio tem que ser ininterrupto. Até pouco tempo atrás, nós sabíamos que domingo tudo fechava. Depois nós abrimos tudo e hoje todo mundo não sabe quem troca de turno, porque está continuamente as pessoas só no trabalho. Qual é o momento de descanso que a população tem? Qual é o momento, inclusive, para o empresário? O empresário deixa de ir lá na sua empresa os dias que ele pode deixar de ir.
Agora, o trabalhador, não, que se ele não for na escala que está levantada para ele fazer o trabalho, ele perde o emprego. Então, nós precisamos fazer essa discussão, ela é muito importante e, repito, não haverá quebradeira de gente, não vai desfalcar a economia, não vai quebrar o Brasil, porque esse é o argumento sempre utilizado, que a economia vai piorar, que não vai ter como girar mais e mais a economia. Gente, quantas pessoas hoje no Brasil discutem com o fato de nós termos muitos feriados? Nós precisamos entender que a vida não é só produzir, vender e comercializar. Quantos setores da nossa sociedade sobrevivem justamente por conta dos feriados, das pessoas que aproveitam para fazer turismo, para fazer lazer, para ter oportunidade de conviver. Então, são situações que nós precisamos aprofundar esse debate e fazer com que a gente possa compreender que muito além do lucro de alguns e da dificuldade de sobrevivência de tantos outros, nós precisamos aprofundar e evoluir, a exemplo do que foi dado aqui ainda há pouco para as condições na Europa, que a qualidade de vida é muito melhor e maior, a economia é maior e nós nem por isso estão avançando. Deputado, nós precisamos avançar aqui também. Eu vou trazer o Fofinho para falar, daqui a pouco o Tony vai vir também, porque tem uma manifestação amanhã sobre esse assunto. Sim. E eu vou trazer também, Fofinho, você pode até trazer aí aquele print daquela fala do governador Ronaldo Caiado em relação à questão lá de Brasília. Eu queria que a senhora comentasse a fala do governador Ronaldo Caiado lá em Brasília. Eu até achei que ele fosse levar para um outro caminho, ele trouxe para a questão... Politizou o debate. Politizou o debate, não é? Fofinho da gente, você tem mais uma pergunta, inclusive, para a deputada Bia de Lima. Somente mais uma. Aqui em Goiânia, deputada, a Câmara aprovou e foi promulgada pelo prefeito Rogério Cruz uma emenda ao Código de Posturas da cidade que estava inerte há quase 30 anos aqui, sem nenhuma alteração, sem nenhuma modernização. Foi aprovado a flexibilidade no horário, inclusive uma proposta do vereador Welton Lemos. Essa proposta permite que as empresas possam funcionar no solo goianiense durante 24 horas por dia. Isso proporcionando a contratação, naturalmente seguindo a consolidação das leis trabalhistas, possibilitando para o empresário contratar mão de obra, ou seja, investindo também na empregabilidade. Se caso o 6x1, a PEC do 6x1 passe e tenha que trabalhar 4x3, por exemplo, em limite máximo instituído pela Constituição, emendada por essa PEC, esse empreendedor de grande porte, eu vou citar até o Carrefour, por exemplo, que já se planeja funcionar 24 horas aqui em Goiânia, ele teria que quase triplicar a equipe em um estudo técnico para poder funcionar de acordo com essa nova consolidação. Qual o seu posicionamento e sua visão de ampliação quanto a isso? Eu vejo que o problema não está na forma como as empresas queiram se organizar para o seu funcionamento. O problema é como você vai se valer da mão de obra para que você não tenha essas pessoas trabalhando de forma quase que ininterrupta. É por esse motivo que nós somos contra essa 6x1. Justamente porque elas só deixam um dia de folga. E nós precisamos ampliar. Nós queremos que os trabalhadores tenham condições de terem momento para lazer, para cultura, para estar com a família. Então, nós precisamos ampliar. Agora, se a empresa quer funcionar 24 horas, ininterruptos dias da semana, é só ela fazer uma escala condizente com os funcionários para que não escravize os funcionários para esse entendimento. Então, é aí que vai o grande debate para que a gente possa avançar e não escravizar a mão de obra, porque só para atender os interesses do capital ou os interesses do empresariado de querer funcionar 24 horas e 7 dias por semana. Aí não dá. Ter só um dia de folga é muito pouco. Nós queremos ampliar. Então, por esse motivo, nós somos contra essa PEC 6x1. Mas quando a empresa funciona 24 horas, ela atende o interesse também daquela comunidade que tem a necessidade de ir até ela durante as 24 horas, não só do capital, como você falou. Dá um exemplo aí, dá um exemplo. Supermercado seria basicamente isso, Fofinho da gente? Supermercado, a estilo, por exemplo, farmácia internacional, como nós estamos citando muito a Itália aqui, a farmácia funcionando 24 horas, pelo amor de Deus, é uma necessidade. Sim. Esses dias eu passei por isso, precisei de um medicamento às 2 da manhã, eu tive que andar quase 50 quilômetros para achar uma farmácia 24 horas.
não é o problema, o funcionamento não é o problema. Por exemplo, o sindicato que eu presido, o Sintego, nós temos uma hospedagem. Ela funciona todos os dias do mês, do ano e tudo. Qual que é a diferença? Eu tenho uma equipe que dentro da escala tem o seu descanso e eu reponho com outra equipe. É isso que nós precisamos entender. Não é o problema de como a empresa quer prestar o serviço. A forma é não com isso estressar, exaurir as forças, as energias do trabalhador. Nós precisamos aí, nesse caso, ter equipes diferentes que façam a escala de trabalho corretamente, respeitando a escala de descanso de todos que estão lá trabalhando. É simples. Muito bem, obrigado, Messias, pela oportunidade de perguntar para a deputada. Obrigado, deputada, pelo carinho. Valeu, amigo. E quero dizer que, como o Messias apoia o 4x3, eu vou, inclusive, folgar a partir de hoje, tá, Messias? Um abraço. Bacana. Eu concordo e defendo, viu? Não, vamos discutir o salário. Covarde. Ô, Tony Lopes, me dá o Tony Lopes. Tony Lopes, vai ver uma manifestação. Vai ver a manifestação, Tony Lopes. Vamos falar sobre essa manifestação? Muito bom dia, Messias da gente, deputada Bia de Lima, um ótimo início de pré-feriado, né? Falando em pré-feriado, Messias, e a jornada 6x1, acontece amanhã, na próxima sexta-feira, durante esse feriado da proclamação da República, um grupo de trabalhadores realizará uma manifestação em frente ao Buriti Shopping em Goiânia. O ato busca contestar aí a escala de trabalho 6x1, exigindo melhores condições e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, organizado por grupos sindicais, pelo sindicato, pelo movimento VAT, Vida Além do Trabalho. O protesto chama a atenção para o impacto de longas jornadas sobre a saúde dos trabalhadores. Então, portanto, amanhã, durante esse feriado da proclamação da República, haverá esse manifesto, Messias da gente. Muito bem, Tony, obrigado pela participação, tá aí. Esse manifesto, você vai estar lá junto, Bia? Neste não, porque este não está sendo ainda chamado pelas centrais sindicais. Nós estamos preparando que as centrais organizem, isso aí são iniciativas mais individuais, iniciativas de rede social, não é iniciativa ainda dos sindicatos e das centrais Só sindicais. para finalizar a sua participação, eu gostaria que você comentasse a fala do governador Ronaldo Caiado em relação ao que aconteceu em Brasília. O governador Ronaldo Caiado falou que tá faltando liderança no país, que um dia vem um faccionado e mata uma pessoa, um delator da justiça no aeroporto mais importante do Brasil, do país, um deles mais importantes. No day after, vem uma pessoa e explode uma bomba em Brasília. Falta líderes. Então tá faltando líder em Goiás, porque aqui em Goiás já há muito a polícia, o Ministério Público está buscando descobrir quem mandou matar Caicai. E o Caicai Toledo, já mais de 7 pessoas já vieram a ser mortas em decorrência dessas questões. Então, nesse sentido, não vamos só nacionalizar, não. Nós precisamos, inclusive, entender alguns jogos de interesse que, às vezes, se utilizam, como, inclusive, recentemente, na reunião com os governadores, o próprio governador Ronaldo Caiado diz que aqui em Goiás não tem crime, aqui em Goiás não tem violência, aqui em Goiás não tem roubo, aqui em Goiás nós estamos no céu sem precisar morrer. Nós precisamos entender o jogo de propaganda que se quer instaurar, principalmente em âmbito nacional, para desvirtuar aquilo que, na verdade, nós aqui em Goiás convivemos e vivenciamos todos os dias. Infelizmente, o índice de violência, ele é alterado na Transparência Brasil, a exemplo do feminicídio, que Goiás continua sendo destaque nacional como um dos estados que mais mata mulheres e, no entanto, o que se modificou? Apenas os dados, os números na hora de divulgar e propagandear. Então nós precisamos ter menos propaganda e mais foco, mais realidade, isso sim. Deputada, obrigado pela sua participação, prazer trazê-la por aqui, né? E continue trabalhando para as pessoas. Eu quero fazer um pedido para você aqui. Pode fazer. Publicamente, que esse pedido fique gravado aqui. Em Iporá, falta justiça. Mulheres violentadas, estupradas por um candidato a prefeito, Dr. Mac. Essas mulheres foram à polícia, denunciaram aqui em Goiânia, porque diz que lá em Iporá não tem justiça. A denúncia daqui da delegacia foi mandada para lá
E a delegacia de lá disse à jornalista do Popular que não vai investigar porque a denúncia foi feita aqui em Goiânia. Quer dizer, a denúncia feita aqui porque, segundo elas, não tinha segurança fazer lá a denúncia em Iporá. Traz a denúncia para Goiânia. A delegacia da mulher pega a denúncia e manda para Goiânia, para Iporá, para a investigação ser feita lá. E vem a delegacia de lá e diz que não vai fazer a investigação. Mulheres violentadas na cidade de Iporá. E eu fui o único jornalista que levantou e teve a coragem de falar disso. E a gente não vê justiça ser feita. Uma outra denúncia feita ao Ministério Público está sendo investigada, segundo o promotor, sobre segredo de justiça. O que eu quero pedir à senhora é, faça uma fala na tribuna sobre isso, vá à Procuradoria do Estado e peça que o Estado possa, a Procuradoria possa questionar essas delegacias, porque eles estão investigando esses crimes contra a mulher, covardes, praticadas por um médico que foi candidato a prefeito na cidade. Eu quero colocar nas suas mãos, a senhora que é mulher. Sim. Eu estou pedindo aqui para a senhora, Sou publicamente... procuradora da mulher da Assembleia Legislativa. Estou pedindo à senhora publicamente Sim, socorro, porque não vejo ninguém tomar pé dessa história. Então, que a senhora faça isso. Mas aqui em Goiás, as pessoas estão com medo. Medo no Ministério Público, medo no Tribunal de Justiça, medo na Assembleia Legislativa, medo. A verdade é essa. Infelizmente, o medo permeia as relações sociais em Goiás. Bia. Será por quê, né? Será por quê? Posso contar com o seu apoio nesse caso? Claro, meu amigo. É por Levanta isso... para mim e pede justiça. Deixa lá. comigo, vamos estar colocando essas questões na tribuna, vamos estar levando e vamos pedir à Procuradoria da Mulher com os nossos advogados, com a nossa equipe, para buscar fazer não só a divulgação, mas os mecanismos para justamente ter justiça em Goiás. Está no seu WhatsApp todos os documentos que você precisa, eu te mandei. Sim. Deus te agradeço. abençoe. Tamo junto, conte Abraço. conosco. Forte Vai abraço. com Deus, deputada. Vai por ali, por Muito favor. obrigado, forte abraço. Abração. Quem está te acompanhando? Deixa eu falar daqui das pessoas que estão te acompanhando. O Corado O Corado. e a Giovana. Corado, um beijo pra você. Você tá lindo como sempre. Gil, um abração pra você. Deus te abençoe. Bom trabalho, viu?